noite. O Mais Saúde começa agora. E o nosso tema de hoje é a gestação e os exercícios físicos. E para falar um pouco sobre esse tema, nós convidamos aqui o doutor Rafael Campelo, que é ortopedista aqui em São João del Rei, atende toda a microrregião. Boa noite, Rafael, seja muito bem-vindo. Obrigado, ao Raposo, Mais boa Saúde. noite. Mais uma vez aqui conosco. Obrigado pelo convite, mais uma vez, é um prazer. Seja muito bem-vindo, você sabe como que funciona um pouco o programa? Já tô craque. Lembro você aí de casa que você pode participar do nosso programa. É só mandar uma mensagem de texto para o 9972-1640 ou ligar aqui para a TV no 3372-3720. A gente aguarda as perguntas de vocês aí. Rafael, a gente conversa muito antes de fazer o programa e a gente sabe que hoje em dia cada vez mais as pessoas fazem exercício físico, cuidam da aparência física, né, que é uma coisa, é um ganho hoje, né, da sociedade, mas também há muito culto ao corpo, né, uma visão até mítica mesmo da perfeição sobre o corpo. Mas para a gente tirar um pouco de dúvidas relacionadas a isso e falar da importância da atividade física, eu gostaria que você falasse por que é benéfico para a saúde. Bom, atividade física é benéfica em qualquer fase da vida, né? Eu falo isso muito com meus pacientes, eu bato muito nessa tecla. Não há tratamento medicamentoso, nada se não tiver uma atividade física. Pacientes sedentários, geralmente, né, eles têm um poder de recuperação ou uma propensão à doença muito maior. Atividade física não é só benéfico para o corpo, mas também para a mente. Eu falo que os pacientes até curam, às vezes, depressões com atividade física. Então é bom para a estrutura muscular, para uma boa postura, né, para ter uma qualidade de vida, parte pulmonar, cardíaca, então ela é essencial para a vida em qualquer parte dela. E, por exemplo, a gente está falando hoje sobre as mamães, né? Existe muita regra, existe gente contrária, gente a favor de mães que exercitam. Antigamente as mulheres nem saíam grávidas, né? As suas, né? Há um século e pouco atrás. Falando sobre isso, como que é a atividade física para as mamães hoje gestantes? Bom, como a gente estava conversando aqui antes, não existe um consenso, né? Existem muitas contradições, né? Vão ter pessoas que às vezes eu vou falar alguma coisa e falar, não, mas o meu médico falou isso, falou aquilo. Isso depende muito da complacência de cada pessoa, né? Lógico que as grávidas elas têm que evitar muito excesso, atividade de impacto, né? Atividade que requer muito esforço físico, né? Lembrar que elas têm um outro serzinho ali dentro, né? Então muda todo o metabolismo, muda toda a estrutura óssea, então tem que tomar muito cuidado com as lesões, né? Da minha parte ortopédica, eu falo principalmente coluna, quadris, né? Muda muita coisa na vida da mulher. Então a atividade física ela tem que ser feita sim, mas de uma forma bem regrada e bem orientada. Rafael, a gente está falando sobre essas questões todas, falando que exercitar então é muito bom. Mas existe um limite, então, de um esforço físico para gestante? Um limite mesmo? Bom, sim. Né, existem algumas divisões como leve, moderado e pesado, né, que seria mais atividade de mais impacto. Né, o que a gente aconselha hoje é que pelo menos façam atividades até de nível moderado a leve. O que seriam isso? Atividades que não tenham tanto impacto, uma caminhada, uma natação, uma hidroginástica, né? Evitar atividade que tenha contato físico. Né? Hoje a gente vê muito em televisão, mulheres, a gente está conversando, mulheres saradas, às vezes fazendo atividade de muito impacto, muita gente acha isso um absurdo. Isso depende muito da vida pregressa da paciente também, de como o seu corpo consegue resistir a isso tudo. Então, evitar atividades com impacto excessivo. A gravidez é impedimento, por exemplo, para uma mulher malhar? De forma alguma, pelo contrário, né? A mulher ela tem que malhar, mas ela tem que malhar, como dito, com orientação, né? Não pode se exceder muito, ainda mais aquela pessoa que nunca fez uma atividade física e vai querer fazer durante a gravidez. Tem que tomar muito cuidado, seu corpo não está acostumado a isso. Né? Então, se ela não tiver uma boa orientação, ela vai sofrer sérios problemas durante essa gestação e vai ser uma gestação às vezes, que é um momento de felicidade, ela se torna uma gestação e se torna um problema. Eu vou pedir para o pessoal da produção para colocar para a gente o vídeo número 1, que é um vídeo relacionado às atividades físicas bem realizadas na musculação. Sim. Pelo que me parece, todas as fases que essa gestante realiza, né, de musculação são aquelas que normalmente uma pessoa que não está grávida faria. Mas a gente percebe que num ritmo diferente, então vou pedir para os meninos começarem a passar lá para mim. E já está no ar, não tem áudio. E a gente percebe, né, Rafael? Você pode até falar um pouco sobre ela também. O que a gente vê ali é, né, exercitando bastante o membro inferior. O que a gente sempre pede para os pacientes é tonificar bastante a musculatura do quadril, né, e a musculatura da coluna. Você vê que ela está tonificando ali a musculatura de perna, de membro inferior. Justamente por esse ganho de peso, aumento da lordose, que é a curvatura da coluna lombar. Né, e nessa fase da gravidez, essa musculatura ela é muito atrofiada. Então é importante fazer esse tipo de movimento que ela está fazendo e lembrar essa posição, fazer atividade sempre de lado, sentado ou em pé, evitar fazer atividade deitada, isso a gente vai discutir mais na frente um pouquinho.
Esse exercício a gente tem na academia, né? Tem gente que tem uma certa restrição. Ele é perigoso, esse de abrir a perna? De abrir. Não, não é perigoso, né? Igual a gente está vendo ali que a moça ali está fazendo orientada, né? Tem um personal ali com ela, né? Fazendo num ritmo leve, naquilo que o seu corpo aguenta. Né? Então, as restrições são de acordo com o corpo de cada pessoa. Né? Se essa paciente nunca exerceu uma atividade física, né, ela vai ter que pegar mais leve um pouquinho, porque senão seu corpo vai sentir. Então, você vê que é um exercício bem leve, sem impacto, sem excesso. Isso é muito importante. É um exercício muito bem feito. A gente vê que ela faz todas as partes do corpo, braço. Ô, Rafael, é uma pergunta minha. O joelho, ele sente muito impacto? Muito, principalmente o joelho e os quadris, né? São as articulações que recebem mais impacto durante a gestação. Né? Então, é a nossa absorção de impacto. Por isso que a gente pede muito para trabalhar, principalmente a musculatura do tronco, que é a musculatura de abdômen e de coluna paravertebral, da coluna lombar, e a musculatura de membro inferior, porque é ali que vai suportar toda a carga do nosso peso. Né? Principalmente no terceiro trimestre, são as horas que é o momento que as pacientes mais sentem dores. É nesse momento mesmo. Por exemplo, Rafael, eu estou iniciando atividade física agora. Nunca fiz exercício físico até então. Estou um pouco preocupada que eu vou ganhar um certo peso, né, ao longo desses meses de gestação. Se eu for à academia, eu posso fazer esses exercícios de forma leve ou seria melhor fazer uma atividade aeróbica primeiro e depois ir se iniciando nesses outros exercícios de mais impacto? Boa pergunta. Assim. Bom, muita gente me pergunta isso também. É importante primeiro você fazer uma avaliação, né, com o seu obstetra, com o seu ginecologista, uma avaliação ortopédica para ver como está a sua musculatura. Né, para ir ver se você geralmente vê a complacência da sua musculatura, sua complacência óssea, para ver se aguentaria já uma atividade, né, com esforço físico. O que eu oriento sempre, que é uma atividade que não tem restrição, que eu sempre oriento as mamães a fazer, né, é o tratamento na água. A hidroterapia, a hidroginástica, a natação, você evita muita coisa. Mas a musculação, a academia, ela é importante e deve ser feita assim, sob orientação e com cuidado. E aproveite e se diverte, né, na piscina. E se diverte. E você que aí está em casa e quer participar do nosso programa, ainda dá tempo. Ligue aqui para a TV no 3372-3720 ou nos mande uma mensagem de texto para o 9972-1640. Se é mamãe ou quer saber mais sobre esse universo de exercícios físicos e gestação, então fique ligado aqui no Mais Saúde. A gente vai para o intervalo pequeno e voltamos já.